questão número 18, tem uma historinha aqui sobre seca no Nordeste, caminhões, milhares de litros d'água, quantidade de caminhões. Vamos ler aqui, ó. Em uma operação de combate à seca no Nordeste, foram utilizados 35 caminhões com capacidade para armazenar 13 mil litros de água cada um. Então vamos anotar logo isso aqui, esses números, que são números importantes. Isso aqui não é uma historinha qualquer, são números relevantes para a resolução. 35 caminhões, cada caminhão transporta 13 mil litros. Certo? Se para a mesma operação... Como assim para a mesma operação? Deve ser transportar a mesma quantidade de água, né? Claro. Olha aqui, se para a mesma operação fossem utilizados apenas caminhões com capacidade para 7 milhões de mililitros de água. Olha que maldade aqui, rapaz. 7 milhões de mililitros. O cara trabalhou com mililitros aqui ao invés de litro. Quanto é que é um mililitro, hein? Mililitro é mais ou menos um cubo de água com essas medidas aqui, ó. 1 centímetro de lado. 1 mililitro ou 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Então isso aqui é 1 mililitro. E é claro que quando você tem 1000 mililitros é o quê? É 1 litro. Tá, então se fossem utilizados caminhões com essa capacidade aqui, 7 milhões de mililitros, então seria necessária uma quantidade diferente de caminhões. Claro, o caminhão é diferente. Aqui está usando um caminhão menorzinho, né? Olha aqui, 13 mil litros. E aqui 7 milhões de mililitros. Isso aqui é menos do que isso? É porque... Vamos passar todo mundo para litros para poder comparar direito? Olha só. 7 milhões de mililitros. 7 milhões de mililitros. Agora, lembrando que 1000 mililitros é igual a 1 litro, isso aqui é a mesma coisa que 7 mil litros. Né? Porque 1000 ml é igual a 1 litro. Então, esses caminhões aqui, eles são menores, né? Esse aqui tinham capacidade para 13 mil litros. Esses outros têm capacidade para 7 mil litros. São caminhões menores. Então vai precisar de uma quantidade maior de caminhões, né? Certo, então seria necessária uma quantidade diferente de caminhões, que eu já tenho como calcular. Em relação à diferença entre a quantidade de caminhões nas duas situações, independente de suas capacidades, é correto afirmar que se trata de um número que é... Olha só, a gente tem que ver não o número de caminhões necessário no primeiro caso, ou no segundo caso. Ele quer saber a diferença, olha, em relação à diferença entre essas quantidades de caminhões, na situação 1 e na situação 2. O que é a situação 1? É levar aquela água toda com esses 35 caminhões aqui de 13 mil litros, né? 35 caminhões de 13 mil litros. E na outra situação, se fossem utilizados caminhões com 7 milhões de litros, que a gente viu que isso aqui são 7 mil litros, seria uma determinada quantidade que a gente vai ter que calcular. Uma determinada quantidade de caminhões de 7 mil litros. Então a gente tem que encontrar quem é esse número, e aí ele pede aqui a diferença entre essas quantidades. E aí, sabendo essa diferença, vamos ver aqui qual das afirmativas está correta. Como é que a gente calcula isso? É só observar que a quantidade de água aqui tem que ser igual à quantidade de água aqui. Porque ele falou que é para fazer a mesma operação, ou seja, o que significa fazer a mesma operação? É mandar a mesma água lá para a seca, né? Tá, então vamos pegar a quantidade de água total. Quanto é a quantidade de água total? Essa continha aqui, 35 vezes 13 mil. Certo? Então isso aqui é a quantidade de água total. Posso fazer essa conta? Posso. Mas eu preciso fazer essa conta? Não preciso não, sabe por quê? Porque isso aqui vai simplificar. Porque aqui a gente tem que saber
a quantidade de caminhões. Como é que a gente acha a quantidade de caminhões? É só pegar essa quantidade de litros de água e dividir por 7.000 litros. Claro, isso aqui é a quantidade de litros que você tem. Se você dividir pela capacidade de cada caminhãozinho desse, você vai ficar com o número de caminhões, desses caminhões menores aqui. É só fazer essa conta. Então eu posso sair simplificando aqui, eu não preciso multiplicar isso. Ó, vamos cortar 3 zeros, significando que a gente dividiu por 1.000, né? A gente simplificou por 1.000, numerador e denominador. E aqui a gente pode simplificar o 35 por 7. 35 é múltiplo de 7, né? Quanto é que vai dar isso? Ó, simplificando por 7, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 1. Então ficou 5 vezes 13 sobre 1. Quanto é 5 vezes 13 sobre 1? 5 vezes 13 é 65. Então, nessa segunda situação, seriam utilizados 65 caminhões. E agora a gente pode pegar essa diferença, a diferença entre as quantidades de caminhões nesses dois casos. Quanto é que é essa diferença? 65 menos 35. Então, isso aqui vai dar 30. Quer dizer, aqui você tem 30 caminhões a mais. Então, esse número 30 é sobre ele que a gente vai ter que analisar isso aqui. Ó, em relação à diferença, calculamos aqui a diferença entre a quantidade de caminhões nas duas situações. Independente das suas capacidades, é correto afirmar que se trata de um número que é... Esse número é 30. 30 é o quê? 30 é ímpar? Não, 30 é par. 30 é o antecessor de um número natural par. Olha só, 30 é o antecessor de quem? Antecessor quer dizer o número que vem antes. Tá, 30 é o número que vem antes de um número par? Não, 30 é o número que vem antes de 31. E 31 não é par. Então isso aqui tá errado também. Letra C, ele é o consecutivo de um número primo. O que é consecutivo? Consecutivo é alguma coisa que vem antes, né? Ou então que vem depois. Quando você fala números consecutivos, são números que são vizinhos, né? O segundo vem depois do primeiro e o primeiro vem antes do segundo. Isso que são números consecutivos. É o consecutivo de um número primo. Olha só. 30 é um número que está, na verdade, cercado por dois números primos. O 29 e o 31. Então vamos dizer assim... Ele é duplamente consecutivo de um número primo, né? Mas não precisariam ser dois vizinhos primos, não. Bastaria ser um. Se fosse só o 29, se o 31 não fosse primo, digamos que não seja, tá? Por absurdo. Então, 30 é o consecutivo deste número primo. Não precisa ser de 2, basta ser de 1. Tá, então 30 realmente é um consecutivo de um número primo. Isso aqui está correto. Agora, 30 é múltiplo de 12? Não, 30 não é múltiplo de 12. 30 não dá para dividir por 12, né? Quem são os múltiplos de 12? Além do zero, que é múltiplo de qualquer número, você tem o 12, o 24, o 36. O 30 não é múltiplo de 12. Então isso aqui está errado. E aqui, ó, 30 é divisor de 6. O que quer dizer divisor de 6? O divisor é um número que divide, né? Tá, então o 30 pode dividir 6? Você pode dividir 6 por 30? Olha só, 30 é múltiplo de 6, mas ele não é divisor. Quem são os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. Esses são os divisores de 6. Divisor é um número menor, é um número que divide. Pode ser usado como o divisor de uma operação de divisão, né? Então, divisores de 6, você pode fazer 6 por 6, 6 por 3, 6 por 2 ou 6 por 1. Agora, você não pode fazer 6 por 30. Então, isso aqui também está errado. Então, a resposta correta é a letra C de Charlie.